Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez essa rica oportunidade de compartilhar com os irmãos algo sobre a palavra de Deus. Eu já convido para lermos em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Então, estamos aqui no mês do propósito, para falar sobre os propósitos de Deus. E de início eu já queria dizer que tudo que Deus faz, Ele tem um fim que Ele deseja alcançar. Da mesma forma, as bênçãos que Deus distribui sobre a vida de cada um que aqui está, ela é personalizada, ela é para você e visa um bom proveito para você, para sua casa, para sua família e para o reino de Deus. Por isso que muitas das vezes nós escutamos Deus orientando a sua igreja, né? As pessoas e falando: olha, não preocupe se ainda não aconteceu na sua vida aquilo que você tanto deseja. Aquilo que Deus tem para você já está reservado. Pensa, eu sou em 2 irmãos, eu e minha irmã. Quando o meu pai ele ia comprar um presente do Dia das Crianças, ele comprava o presente do Rodrigo e o presente da Josiane. O que era para Josi, era para Josi. O que era para o Rodrigo, era para o Rodrigo. Quem é o pai aqui que tem maior quantidade de filhos? A pastora tem 3, tem alguém que tem mais que 3? Quantos? 4. Tem alguém que tem mais de 4? Então eu vou perguntar aqui, se a irmã tem 4 filhos, no Natal ela quer dar um presente para cada filho. É um para cada filho. Ela tem filhos com idades diferentes, então ela vai comprar cada um de acordo com a sua idade. E ela vai comprar uma coisa que vai agradar, porque quando a gente vai comprar um presente para alguém, a gente quer comprar o melhor e que vai agradar, né? Ela não vai chegar para o filho dela uma chave de fenda de presente, né? E vai ficar feliz. Não, não vai. Então, assim é Deus conosco. Não importa quantos filhos Deus tem, para cada um Ele reservou um presente. E é objetivando a sua alegria, a bênção para você, para sua casa, para sua família e para o reino de Deus. Aleluias. Agora vamos entender, maior do que as bênçãos que nós recebemos de Deus, é aquilo que a pastora já falou, é nós, com nossa mente, com nosso entendimento, estarmos alinhados com os propósitos de Deus. Na Bíblia está escrito, Deus falando: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas também fala: os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Aí vem uma pergunta para nós raciocinarmos: se os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos deles são maiores, por que a gente está tão preocupado com aquilo que vem na nossa mente, com aquilo que a gente está pensando? Por que a gente passa os nossos dias embaraçados com as nossas preocupações? Que a preocupação não deixa de ser um pensamento, mas é um pensamento que te prejudica, que não te dá uma solução. Ele só fica te apontando um problema. Olha, você vai ter que pagar isso, olha, o seu filho está assim, olha, o seu trabalho está difícil. Ela só te aponta um problema. Solução mesmo, a preocupação, ela não resolve. Então, se os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos deles são maiores do que os nossos, vale a pena nós entendermos quais são os caminhos de Deus, quais são os pensamentos dele. E os pensamentos, os caminhos de Deus estão todos revelados na palavra. Se nós olharmos pela criação,
O mundo, tudo que foi criado, é uma expressão da glória de Deus. Se nós ficarmos procurando na internet lugares que existem por aí, as maravilhas que existem nesse mundo, a gente olha, nossa, mas quanto detalhe, quanta riqueza. Só no Brasil já tem tanta coisa linda, mas se você conhecer outros países, existem tantas maravilhas da natureza que foram criadas. Uma riqueza de detalhes, desde as coisas menores até as coisas maiores. Foi a expressão da glória do seu Deus. É a expressão da glória do Deus que você vem aqui louvar. Quão grande é meu Deus? Ele é grande. Tudo que foi criado é a expressão da grandeza dEle, da glória dEle, da bondade dEle. Tudo que foi feito com propósito. A distância da terra até o sol foi feito com propósito. É na medida para o ser humano habitar lá. Esse é o nosso Deus. E precisamos estar atentos a isso para entender o raciocínio do nosso Deus. Porque o nosso Deus é perfeito. Não importa se o seu problema é minúsculo, ou se ele é muito grande, maior é o seu Deus. Aleluias! Mas no meio de tanta beleza, de tanta grandeza, a maior expressão da glória de Deus, do poder desse Deus, foi no homem que foi criado. Pouco menor que os anjos, mas Deus criou, tendo anjos para se relacionar, Deus criou eu, Deus criou você, porque Ele queria se relacionar conosco. Aleluias! Então aqui nós já entendemos um dos propósitos de Deus para com o homem. Primeiro providenciou um ambiente maravilhoso, e depois providenciou o próprio homem, para que Deus pudesse ter comunhão com Ele. Por que eu preciso saber isso, irmão Rodrigo? Primeiro falando sobre o mundo. Deus criou tudo organizado. Dia, noite, as estações, tempo de nascer, tempo de morrer, de dar frutos, de secar, de florescer. Deus criou o mundo organizado. Quem é a mãe aqui que não gosta de ter a casa organizada? Agora, quem aqui não é a mãe que o filho não está nem aí para a organização da casa? Você vai arrumar a casa, está pedindo ajuda, ele não ajuda, ainda faz bagunça. Tem filho que é assim ou não tem? Infelizmente tem. Ó, o pastor falou, não tem, mas olha, tem. O marido também. O marido também. A mulher e o marido trabalhando semana inteira, aí a mulher quer manter a casa organizada e o marido está lá. Não, agora eu preciso descansar. E deixa as meias jogadas. Mas hoje não é culto de casal. Deus conosco é da mesma forma. Deus criou uma casa maravilhosa para o homem habitar. Ele colocou leis que regem o nosso mundo para funcionar. A gente só precisava dar manutenção. Mas não é assim que o homem faz. Por conta de ambição, por conta de interesses próprios, ganância, olha o estrago que estamos fazendo nesse mundo. Não estou falando de coisas sobrenaturais, não. Estou falando daquilo que existe, daquilo que nasce, de cresce, que está aqui. Com as coisas naturais, nós não conseguimos manter a organização que Deus estabeleceu para esse mundo. Se não for a misericórdia de Deus, já estava tudo acabado. Mas vai ter um tempo também que vai vir muita destruição por aí. Com propósito, para mostrar que só há um Deus que reina nessa terra. Aleluias. Agora, e no nosso trato com Deus? Porque falamos da manutenção da natureza, mas e a manutenção do nosso relacionamento com Deus? Porque a Bíblia mostra que Deus visitava o homem no jardim. Deus nos altos céus visitava o homem para se relacionar com ele. O homem não precisou fazer nada, mas nem a companheira ele precisou se preocupar, que Deus deu para ele. Ó, é ela, está aí. Não conseguiram sustentar o relacionamento com o ser mais perfeito do universo. Uma coisa é falar assim, a minha esposa é assim, meu marido é assim, meu filho é assim, minha mãe é assim, meu pai é assim. E Deus é o quê? Que defeito que nós apontamos em Deus, que nós parece que viramos as costas para Ele? O que foi que Ele fez? Será que Ele foi egoísta em algum ponto? Será que Ele falou alguma coisa que nós nos sentimos rejeitados, chateados? Não. O problema não estava com Deus.
O problema estava em mim, o problema estava em nós. A manutenção do relacionamento com Deus, nem isso o homem foi capaz de fazer. E se o relacionamento com Deus nós não conseguimos manter, piorou o relacionamento com o próximo. Caim e Abel, que já foi citado aqui, mostra isso. Nem com o irmão de sangue, nem com o irmão de sangue conseguiram manter o relacionamento. Se com o irmão de sangue não conseguiu manter o relacionamento, quanto mais com o outro que nem era da minha própria família. E é isso que nós estamos vivendo. E a Bíblia fala, vai levantar filho contra pai, pai contra filho. Vai ser, já vivemos isso. Aí a beleza da família que Deus instituiu, deu o papel para cada um. Você é o homem, você é a mulher, você é o pai, você é o filho. Já estão desfazendo tudo. E cada vez mais estão desfazendo aquilo que Deus construiu. Os propósitos de Deus, o homem está virando as costas e está desfazendo de tudo isso, porque ele acha que ele é suficiente, porque ele acha que ele é inteligente. Aí a Bíblia vem para declarar, a loucura de Deus, ela é maior que a nossa sabedoria, é maior que a nossa inteligência. Aí aqui em Romanos, Paulo vem admirar, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E ainda fala, quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu tudo isso para Deus? Aí Deus fala, eu mesmo, eu sou único, eu mesmo tenho todo o poder. E Deus nos fala nessa noite, foi por mim que tudo foi criado, foi para mim que tudo foi criado, tudo é meu, aleluias. Mais felizes vamos sermos nós, se nós sairmos nessa noite, dessa reunião, entendendo qual é o nosso papel no meio a tudo isso que foi criado. Qual é o nosso papel no meio de tanta confusão que o homem criou, o seu papel ele não mudou. As pessoas podem até falar que tem que ser diferente, mas quando você olha para Deus, Ele te fala, não, você tem um papel de filho, eu sou teu pai, aleluias, deixa eu te ensinar, aleluias. Se nós abrirmos os nossos ouvidos para Deus falar, Ele vai falar conosco, porque Ele já revelou tudo na sua palavra. Mas Deus sabe que o homem que não conseguiu dar manutenção naquilo que era perfeito, quanto mais esse homem ia conseguir voltar e renovar, tornar nova aquela aliança. Se já estava pronto, imagina você chega para alguém e fala, ó, isso aqui está aqui, cuida para não estragar. Aí você sai, 1 minuto você volta, está tudo estragado. Se a pessoa não conseguiu nem dar manutenção, vai conseguir consertar? Não vai. Aí Deus fala, eles não vão conseguir restaurar a comunhão comigo, eles não são capazes, porque a velha natureza, o homem natural é incapaz de se relacionar com o seu Criador, numa forma harmoniosa e perfeita. Eu vou enviar uma provisão. Jesus, meu filho, vá lá, meu filho, eis-me aqui, meu pai. Ele se apresentou como homem. No meio dos imperfeitos estava o perfeito. Ramanashou. Aleluias. Naquele ambiente tão perfeito que Deus criou, aí Jesus pisou, não está igual, Pai. Não está do jeito que o Senhor criou. As coisas por aqui mudaram. Ramashone karamanai. Ele caminhou como homem. Ele não se gabava das suas qualidades, aleluias. Pelo contrário, eles falavam, não busque ser maior, o menor vai ser o maior, essa é a nossa lei, Ramanashou. É assim que funciona com o Pai, é assim que funciona no céu, é assim que funciona na eternidade. E ele foi tão paciente, porque nem os discípulos, que eram tão próximos, davam conta do recado. Nem na companhia dele, eles não conseguiam, meus irmãos. Uma hora queria ser o melhor, queria estar do lado. E Jesus foi com paciência, foi ensinando. Olhava para os pecadores, tinha compaixão, tinha misericórdia.
perdoava pecado, jantava com eles. E os ignorantes falavam, nossa, mas esse daí vai com os pecadores. Aí Jesus falava, não, os sãos não precisam de médico. Ele conhece a sua necessidade. Não importa o que olham e dizem da sua pessoa, Ele olha para você e fala, eu sei o que você precisa. Agora presta muita atenção para você levar isso para sua casa, para você levar para sua semana. O papel de Jesus foi restaurar a humanidade caída. Aleluias. O papel de Jesus foi libertar, porque uma vez pecador, servo do pecado, é escravo, mas Jesus veio libertar das garras do pecado. Aleluias. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres, sereis livres. Aleluias. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para a obra redentora que Ele veio realizar. O Pai veio instituir o relacionamento, o homem estragou. Jesus veio restaurar. Há uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Há esperança em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é velho homem? Não, nova criatura é. Nova criatura é. Mas é aquilo que eu fiz, eu estraguei tudo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo. Você tem nova vida, nova esperança. Aleluias. Aí para nós encerrarmos, Jesus veio como homem. Ele precisava... O propósito dele tinha começo, meio e fim. O propósito de Jesus aqui na terra tinha um fim. Então Jesus foi crucificado, ressuscitou, deu instruções para aqueles que iam ser os seus representantes, do quais nós somos a descendência, nós somos a geração atual dos representantes do Senhor aqui na terra. Mas Jesus, Ele sabe muito bem quem nós somos. Errou? Jesus veio restaurar, mas Jesus fala... Esse povo não pode ficar sozinho aqui não. Esse povo aqui é maluco. Eu vou, mas eu vou mandar outro consolador. Aleluias. Vocês não têm condição de ficar um segundo sem a minha presença. Virá o consolador. Aleluias. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Aleluias. Remanou. Right, ok, remanou. Ainda na aula com os jovens que estamos estudando sobre o Espírito Santo, e aí ele é uma energia, ele é uma pessoa. Aí nós trouxemos uma reflexão. Não tivemos a oportunidade de estar lá pescando e Jesus falar, vem, segue-me, seja pescador de homem. Não tivemos a oportunidade, na multiplicação dos pães e peixes, segurar um daqueles cestos e ver o milagre acontecendo. Você serve e tem mais peixe. Você serve e tem mais peixe. Aleluias. Num jantar com um pecador, você não conseguiu nem assistir, porque nós não estávamos lá. Aleluias. Lá no jardim, ninguém pôde defender Jesus, porque nós também não estávamos lá. Aleluias. Naquela ceia linda, nós não tivemos a oportunidade de reclinar sobre o peito de Jesus, assim como João fez. Mas nós temos, através do Espírito Santo, o próprio Deus no nosso meio. Aleluias! Aquilo que nós não pudemos vivenciar nas épocas dos apóstolos, nós podemos viver agora, na pessoa do Espírito Santo. Aleluias! Valorize esse presente maravilhoso, a presença de Deus na sua vida. Não perca tempo com tanta correria, com tanto enfado, com tanta preocupação, com tanto medo. Aleluias! O perfeito amor, ele lança fora o medo. Aleluias! Olhe para o amor de Deus que é derramado na sua vida através do Espírito Santo. Ele é o seu professor, ele é o seu guia.
guia, porque nós não temos condição de andar no caminho se Ele não dar a direção. Aleluias. O propósito de Deus está no próprio Deus. Ele vem para se relacionar contigo, para restaurar a comunhão e para te conduzir até chegarmos ao céu. Aleluias. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Que essa semana seja uma semana de reflexão, de olhar para Deus, porque Ele não para de olhar para nós, nem por um segundo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia.